Muito bem, pessoal. Então vamos dar início aqui a mais uma aula, né, aqui do nosso curso de Cálculo 2. E agora a gente vai para a nossa terceira aula, né? Então assim, vamos dar uma relembrada rápida no que a gente viu nas últimas duas aulas para a gente entender um pouco melhor o conteúdo dessa aula de hoje, né? Bom, na primeira aula a gente estudou o conceito de primitiva, né, de uma função real em um intervalo. Então a gente viu que existiam ali funções, quer dizer, quando uma função era tal que ela admitia uma outra função, digamos f maiúscula, de tal forma que a derivada dela fosse aquela primeira função dentro para todos os pontos de um intervalo, então a gente dizia que aquela função, né, cuja derivada era outra, era justamente a primitiva, né, dessa função. E aí a gente denotou aqui, né, a família de todas as primitivas de uma função como sendo integral, né, de f de x dx, ok? Aí depois aí a gente viu alguns exemplos, né? Viu até algumas propriedades de integração e depois a gente viu a segunda aula, que foi quando a gente falou da integral de Riemann, né? Então a gente definiu o que era a integral de Riemann de uma função e aí se a gente lembrar o que era a integral de Riemann de uma função, era assim: se você tinha uma função no intervalo para a qual existia um certo número i maiúsculo, de tal forma que quando você tomasse, de tal forma que para todo epsilon positivo existisse um delta positivo, de tal forma que para toda a partição do intervalo em questão que você pegue, cuja amplitude seja menor do que o delta, então a diferença em módulo entre a soma de Riemann dessa função com respeito a essa partição e com respeito a uma certa escolha de valores ci's pertencente aos subintervalos, a diferença disso com o número i tinha que ser menor do que epsilon. E isso tinha que acontecer independentemente da escolha dos ci's, ok? Quando isso acontecia, a esse número i a gente denotava por integral, né, de f de x dx de a até b, que era o que a gente chamou de integral de Riemann, ou integral definida dessa função entre a e b, ok? E aí depois a gente viu, né, o teorema fundamental do cálculo, que era um teorema justamente que fazia o link, né, entre esses dois conceitos, ou seja, o conceito de integrais definidas e de integrais indefinidas, justamente pelo fato de que ele enunciava, né, que quando uma função real em um intervalo ela admitia uma certa primitiva naquele intervalo, então a integral definida daquela função entre a e b era nada mais do que uma dada primitiva dessa função no ponto b menos aquela mesma primitiva no ponto a. Beleza? E aí isso daí mostrou pra gente que algo que a princípio era muito complicado de se fazer, que era, por exemplo, calcular as integrais definidas, né, segundo a definição, isso daí se tornou algo muito simples, né? Porque basicamente você calcular integrais definidas ficou tão fácil ou tão difícil quanto você encontrar primitivas de funções, ok? E aí a gente já tinha visto na primeira aula uma série de regras de primitivização, né? Como, por exemplo, primitivas de funções do tipo x elevado a alfa, né, para alfa real. Depois a gente viu, por exemplo, e elevado a alfa x, cosseno de alfa x, seno de alfa x, né? E aí a gente viu, inclusive, aí nos últimos exemplos da aula passada, algumas primitivas de funções um pouquinho mais complicadas, né? Como, por exemplo, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Que é o arco tangente de x, tá certo? E uma também envolvendo o arco seno de x. Beleza? Muito bem, agora o que acontece? Na segunda aula, né, que foi na aula passada, a gente falou que, assim como as derivadas, as integrais elas também tinham uma motivação geométrica muito forte, né? Só que a gente de fato não mostrou assim de maneira bastante clara, a gente apenas fez menção a essa tal dessa motivação geométrica, ok? Então nessa aula de hoje a gente vai de fato, digamos assim, tampar esse buraquinho, né, que ficou da aula passada, no sentido de mostrar realmente a interpretação geométrica da integral definida, tudo bem? E também a gente vai usar essa teoria de fato para a gente calcular áreas de regiões do plano que a gente não sabia calcular anteriormente, ok? Então, pessoal, quando a gente vai falar de áreas de regiões no plano, a gente tem que ficar um pouco atento, tudo bem? Porque às vezes essa palavra área, né, é uma palavra com a qual a gente está acostumado a lidar desde criança, basicamente. A gente começa a lidar aí com áreas dentro da matemática, eu acredito que lá para o sexto ano, né, por volta disso, talvez até no quinto ano, né? Mas assim, é tudo de uma maneira muito intuitiva, né? E também assim, a gente só está acostumado a calcular áreas de regiões que são extremamente específicas do plano, né? Como por exemplo, quadrados, triângulos, trapézios, polígonos fechados, né, de maneira geral, porque a gente sempre consegue triangulá-los e, portanto,
calcular a área desse polígono, né, da região interna desse polígono, por meio da soma das áreas dos triângulos que os compõem, né, que o compõem. E aí, no máximo que a gente se aventurou, certamente, foi calcular áreas de regiões do plano, como, por exemplo, círculos, né, ou eventualmente, enfim, uma elipse, alguma coisa assim, né? Então, são assim, digamos que muito específicas as regiões do plano para as quais a gente sabe calcular a área, tudo bem? E quando a gente fala de calcular a área de uma região do plano, é claro que a gente pode tentar fazer isso para toda e qualquer região do plano, ou seja, a gente pode tentar calcular uma área para toda e qualquer região do plano. Agora, isso não significa que a gente vai conseguir, ok? E quando eu falo que a gente não vai conseguir, eventualmente, para certas regiões do plano, eu não estou falando que a gente não tem uma maneira de calcular essa área. Eu estou querendo dizer, na verdade, que existem regiões do plano que são tão estranhas a ponto da gente não conseguir atribuir a essas regiões um número que a gente possa chamar de área, tá certo? Parece muito surpreendente e meio, assim, digamos, uma coisa estapafúrdia, né, o que eu estou falando, mas, por exemplo, para quem vai continuar estudando e eventualmente vai fazer aí um curso de teoria da medida mais para frente, eventualmente num mestrado aí em matemática, vocês verão lá que existem regiões do plano para as quais você não consegue atribuir uma área. Da mesma forma que existem subconjuntos da reta que você não consegue atribuir o conceito de comprimento disso, você não consegue medir esse conjunto, ok? Desde que você assuma uma maneira razoável de fazê-lo, ok? Então, pessoal, aqui a gente vai dar um passo a mais nesse procedimento da gente calcular áreas de regiões do plano, e a gente vai conseguir calcular áreas de regiões do plano que a gente não sabia calcular até então. Ok, pessoal? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando especificamente quando a gente está falando a respeito de regiões do plano que são delimitadas por curvas dadas por funções integráveis, tá certo? Então, vamos começar aqui com o mais simples dos casos, e aí depois a gente vai aumentando pouco a pouco a complexidade até a gente conseguir abordar, assim, digamos, calcular áreas de regiões um pouquinho mais complicadas, tá? Então veja bem, pessoal, imagina que a gente tenha f, uma função do plano, tá certo? Uma função definida nesse intervalo AB, ok? Uma função, vamos supor aqui que ela é uma função contínua. Por quê? Porque funções contínuas, a gente, embora não tenha demonstrado, a gente está assumindo aqui, né, desde a aula passada, de que toda função contínua é uma função integrável no intervalo fechado. Isso é verdadeiro, ocorre que a gente ainda não demonstrou isso, tá certo? De fato, está se eu não me engano, é no volume 2 do livro do Guidorizi que ele demonstra isso, tá certo? Então vamos supor aqui que f é uma função definida no intervalo AB, que ela é contínua e que ela é uma função não negativa nesse intervalo, ou seja, f de x é maior ou igual do que zero para todo x pertencente a AB, ok? Então veja bem, o que a gente gostaria é o seguinte, a gente gostaria de definir a área do conjunto, que aqui a gente vai denotar por A maiúsculo, tá certo? Que é uma região do plano limitada por certas curvas, ok? É limitada por quê? É limitada pela reta x igual a A, que é a reta vertical, deixa eu até mostrar ela aqui, é a reta vertical centrada, é a reta vertical que cruza aqui o eixo x justamente nesse ponto, deixa eu pôr de outra cor, nesse ponto aqui, que é o ponto A0, tá certo? A reta x igual a b, que é essa reta vertical aqui que cruza o eixo x nesse ponto aqui, B0, ok? Na reta y igual a 0, que é essa reta, basicamente é o eixo x, ok? E pelo gráfico da função f, que aqui está desenhado nessa figura em laranja, tudo bem? E o que a gente gostaria é de saber se a gente pode atribuir a essa região aqui que está nessa cor laranja, um conceito de área, ou seja, existe um número real o qual seja razoável a gente chamar de área dessa região? Essa é a primeira pergunta, ok? E se por um acaso existir um número real que faça sentido a gente chamar de área dessa região? Outra pergunta, como que nós calculamos? Essa região não é uma região, não é o interior de um polígono, tá certo? Porque tem essa, a menos que essa função f seja uma função muito específica, mas de maneira geral não vai ser, tudo bem? A gente não consegue triangular isso daqui para a gente poder calcular. Então, da mesma forma como, digamos assim, os procedimentos com os quais a gente está acostumado, eles não servem para a gente calcular a área dessa região, ok? O que mais se aproxima do cálculo dessa região aqui, da área dessa região, que eventualmente vocês tenham visto ao longo aí da vida
a matemática de vocês, digamos? Bom, vamos lembrar, pessoal, que quando vocês calculam a região, quando vocês calculam a área de um círculo, né? Eu não sei se lá no ensino fundamental e médio vocês chegaram a ver o procedimento que de fato está por trás disso, mas quando vocês calculam a área de um círculo, a gente costuma fazer isso por meio de aproximação. O que você faz? Você pega um polígono inscrito nessa circunferência, por exemplo, de 3 lados, né, que vai ser um triângulo, e calcula a área dele. Depois você pega um polígono regular, né, de todos os lados iguais, inscrito nessa circunferência de 4 lados, como por exemplo um quadrado, e calcula a área dele. Depois você pega um polígono regular de 5 lados, um pentágono, que dificilmente eu vou conseguir desenhar aqui, tá certo? E aí vocês calculam a área dele. É muito simples, quer dizer, é intuitivo a gente perceber que essas áreas elas estão crescendo. Isso aí forma uma sequência crescente. Depois você pega o polígono, a área de um hexágono inscrito nessa circunferência, tá certo? Depois de um polígono regular de 7, 8, 9, 10 e vai crescendo a quantidade de lados. Conforme você vai crescendo a quantidade de lados, visualmente, a gente vai tendo a impressão de que vai sobrando cada vez menos espaço entre o círculo e esse polígono que a gente está construindo, ok? Então, quando você manda o n para infinito, ou seja, quando você manda o número de lados desse polígono para infinito, o que a gente é levado a pensar é que a área desses polígonos, se por um acaso ela convergir para alguma coisa, vai convergir justamente para aquilo que faz sentido nós chamarmos de área desse círculo, ok? E ocorre que justamente essa área ela vai convergir justamente para πr ao quadrado, onde r é justamente o raio aqui desse triângulo, ok? Desse círculo, ok? Então aqui eu estou querendo dizer que a gente pode se inspirar nesse procedimento aqui para a gente tentar calcular essa área por meio de aproximação, ok? Seria algo bastante razoável da gente tentar fazer. E é justamente o que a gente faz, ok? E agora eu vou descrever aqui para vocês o procedimento que está por trás desse processo de aproximação, ok? Então vamos lá, como é que a gente começa? A história toda começa como? Bom, a gente começa considerando uma partição desse intervalo AB, tá certo? Que é o intervalo onde a sua função está definida, ok? E a gente vai tomar, dentro de cada um dos subintervalos dessa partição, a gente vai tomar 2 números. A gente vai chamar, dentro do subintervalo xi-1 até xi, a gente vai chamar de ci, uma barra, aquele ponto onde a função atinge o seu ponto de mínimo dentro desse intervalo. Ou seja, é um certo valor ci barra, que ele é tal que f dele é justamente o mínimo que a f de x assume para x dentro desse subintervalo. Ou seja, quando você olhar dentro desse subintervalo, o f de ci, uma barra, vai ser justamente a menor altura que a função f alcança dentro desse intervalo. Lembrando que aqui a gente está fazendo tudo considerando f uma função não negativa, ok? E a gente chama de ci duas barras aqui dentro desse intervalo, justamente um valor aqui dentro, de tal forma que f de ci duas barras é nada mais do que o máximo valor que a nossa função f assume dentro desse subintervalo. Então digamos que o f de ci duas barras ele vai ser a máxima altura que a nossa função f ela atinge dentro desse intervalo, ok? Embora a gente ainda não consiga demonstrar isso, mas é possível a gente mostrar que de fato existem esses 2 números reais que satisfazem essas duas identidades aqui, ok? Vocês vão aprender isso aí lá no curso de análise, tudo bem? E aí o que a gente faz? A gente percebe o seguinte, olha, se a gente perceber, pessoal, fazendo um desenho, se a gente considerar a soma de Riemann, né? Se a gente considerar a soma de Riemann dessa função, subordinada a essa partição P com a qual a gente começou, considerando a escolha dos ci's uma barra, essa soma de Riemann, pessoal, ela vai dar o quê? Ora, cada parcela dessa soma vai dar justamente a área do retângulo de base no subintervalo xi-1 até xi e de altura f de ci uma barra. Só que o f de ci uma barra, ele é a menor altura que a f atinge dentro daquele intervalo. Então isso significa que esse retângulo ele vai estar inteiramente contido dentro daquela porção do gráfico que está delimitado pelas retas x igual a i menos 1, x igual a i, o eixo y e o gráfico da função f. Ok? Então vamos ver aqui no desenho como é que vai ficar. Bom, imagina que a função f seja essa função aqui que está em azul. Ok? E imagina, por exemplo, que a gente está falando aqui, esse daqui seja
xi menos 1 e esse daqui seja o xi. Ok? Quem que é o CI uma barra aqui? Ora, eu me pergunto, veja, eu esqueço o comportamento da f fora desse subintervalo e me concentro apenas aqui dentro. Perceba que a porção do gráfico de f, quando o x está dentro desse intervalo, me dá essa curvinha aqui que está entre esses dois pontos. A menor altura ela é assumida justamente nesse ponto aqui, olha. Então perceba que esse CI, ele corresponde ao CI, esse XI, ele coincide ao CI uma barra. Então o retângulo que vai aparecer como sendo a primeira parcela, aliás, a iésima parcela dessa soma de Riemann aqui, é justamente esse retângulo aqui, tá certo? E a área dele vai ser a área dessa região aqui, beleza? Quando você fizer essa soma de Riemann, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar seguindo a mesma lógica, calculando a soma das áreas desses retângulos aqui que estão assinalados aqui, tá certo? Que eles estão coloridos nesse azul fraquinho aqui. E é muito fácil a gente perceber que a soma das áreas desses retângulos, ele vai ser menor do que o número que vai corresponder à área da função, a área da região do plano delimitada pelas retas. X igual a, que no meu caso é 0, x igual a b, que no meu caso é 5, o eixo y, o eixo x, que por sua vez é a reta y igual a 0, e o gráfico de f. Se por um acaso a gente puder, digamos assim, associar um número real que se possa chamar de área dessa região, certamente essa soma de Riemann, quando você considerar os CIs uma barra, com certeza vai ser um número menor ou igual do que essa área. Ok? Muito bem. Pelo mesmo motivo, pessoal, seguindo o mesmo raciocínio, quando a gente considerar a soma de Riemann, considerando agora as escolhas dos CIs como sendo CI duas barras, pelo fato de f de CI duas barras ser a máxima altura que a f assume dentro do intervalo, dentro do subintervalo, então, perceba que no caso, esses retângulos aqui que a gente vai construir, eles vão ser retângulos que vão incluir, e ainda possivelmente vai ficar sobrando um pedacinho, daquela região do plano que a gente está querendo computar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nós temos faz de conta que esse daqui é o xi menos 1 e que esse daqui é o xi. Quem que seria o CI duas barras? Ora, a máxima altura que a função f assume dentro desse intervalo é justamente nesse ponto. E a altura é essa daqui. Então isso significa que nesse exemplo aqui em particular, esse extremo aqui é justamente o CI duas barras, ok? E portanto o retângulo que a gente está calculando na iésima parcela daquela soma de Riemann é justamente o retângulo que eu estou achurando aqui para vocês. E é fácil a gente perceber que esse retângulo ele inclui propriamente dentro dele aquela sub-região que a gente está querendo calcular, que é justamente a região que está abaixo dessa curva aqui. Ok? Então, pessoal, quando a gente considera essa soma de Riemann vinculada aos CIs duas barras, é fácil a gente perceber que esse número real, se a gente puder associar um número ao qual nós podemos chamar de área daquela região que a gente começou falando dela, certamente esse número, essa área, né, entre parênteses, porque a gente não sabe nem sequer se ela está bem definida, ela vai ser um número menor ou igual do que essa soma de Riemann aqui, ok? Então, em resumo, pessoal, o que eu falei para vocês é basicamente o seguinte, que a área de A, se ela puder ser bem definida, ela vai estar entre essas duas somas de Riemann aqui, ok? E isso vai acontecer, pessoal, independentemente da partição P que nós consideremos, desde que nós escolhamos o CI uma barra e o CI duas barras de acordo com a forma como nós colocamos lá em cima. Tudo bem? E aí o que acontece? Veja, a gente está tratando aqui, pessoal, de uma função que ela é contínua, certo? E a gente está assumindo, embora a gente não tenha demonstrado e nem vá fazer isso, a gente está assumindo aqui que toda função contínua é uma função integrável. Então isso significa que, vamos lembrar da definição de uma função ser integrável em um certo intervalo, que toda e qualquer, isso significa que a soma de Riemann associada a essa função, ela vai para zero quando a amplitude da partição vai para zero, independentemente da escolha dos CIs que você usa na soma de Riemann. Então isso significa que tanto essa soma de Riemann quanto essa soma de Riemann, ambas, pelo fato de que a função é uma função integrável, ambas elas convergem para a integral de a até b de f de x dx, assim como essa daqui também, ok? E de fato, se a gente for pegando essas partições aqui e a gente for acrescentando cada vez mais números
cada vez mais subintervalos nessa partição e seguindo essa lógica, a gente vai perceber que essa soma de rima aqui vai nos fornecer uma sequência de números reais, ou seja, uma sequência mesmo de números reais não decrescente. Essa soma de rima vai nos fornecer uma sequência de números reais não crescente, tá certo? E ambas vão convergir para a mesma coisa, que é o que é justamente essa integral aqui, que é a integral de rima de f de x dx. Ou seja, é completamente natural, dado o que a gente está discutindo aqui, a gente definir a área daquela região do plano, a gente define ela justamente como sendo a integral de f de x dx entre a e b. Ok, pessoal? Faço uma ressalva aqui, que não pode passar desapercebido. Isso daqui, pessoal, que está dentro desse quadrado, a gente só conseguiu obter porque a gente supôs duas coisas para f. Primeiro, que a função f ela era contínua. Segundo, que essa função f ela é uma função não negativa no intervalo AB. Ou seja, f de x é maior ou igual do que zero para todo x pertencente a AB. Ok? Essa hipótese aqui, a gente consegue até relaxar ela e pedir simplesmente que a função f seja uma função integrável, ao invés de pedir que ela seja uma função contínua, ok? Agora, essa hipótese aqui, pessoal, a gente não pode abrir mão dela. O que eu estou querendo dizer? Se a gente calcular a integral entre a e b de f de x dx de uma função que entre a e b ela possa mudar de sinal, o que a gente vai obter é um número real que não vai corresponder à área do plano delimitada pelas curvas x igual a A, x igual a B, y igual a zero, que é o eixo x, e a curva y igual a f de x, que é nada mais do que o gráfico de f, ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Então não se esqueçam que a área dessa região ela só é associada à integral quando a função é uma função não negativa. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, conforme eu falei para vocês, né? Se por um acaso você estiver trabalhando com uma função que ela é integrável, da mesma forma a gente define a área dessa região A como sendo ainda a integral de f de x dx entre A e B. Tudo bem? Então, vamos dar aqui alguns exemplos agora. A gente vai ver vários exemplos de fato, né? Por exemplo, suponhamos aí que a gente queira, isso aqui a gente vai fazer junto, praticamente todos os exemplos. Suponhamos aí que a gente queira calcular a área dessa região do plano, né, determinadas pelas retas x igual a 0, que no caso é essa reta vertical aqui, x igual a 1, que é essa reta vertical aqui baseada no número 1, tá certo? O eixo x, que no caso é a reta y igual a 0, e a curva y igual a x ao quadrado, ok? Que é justamente essa curva aqui. Ou seja, a gente quer calcular a área dessa região aqui que está em laranja, tudo bem? Então, muito bem, como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Essa função é uma função contínua? É. De fato, ela é integrável, né? Mas aqui, em particular, ela é contínua, né? Ela é uma função não negativa dentro desse intervalo entre 0 e 1? É, sim. X ao quadrado é maior ou igual do que 0 para x entre 0 e 1. Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular o seguinte. Quando a gente for calcular a área dessa região A, tudo que nós precisamos fazer segundo o que está lá em cima é calcular a integral de 0 até 1, tá certo? De x ao quadrado dx. E aí, agora a gente cai em fazer algo que a gente já está acostumado a fazer, pelo menos desde a aula passada, que é calcular áreas de regiões, que é justamente calcular integrais definidas, tudo bem? De funções desse tipo aqui. Então, em particular, a gente sabe que uma primitiva para x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e aí a gente vai calcular isso de 0 até 1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1/3 menos 0 sobre 3, que é 0. Então, por isso, essa área vale justamente 1/3, ok? Então, perceba, pessoal, como é que agora a gente aprendeu a calcular a área de uma região que a gente não sabia calcular. Então, a gente acabou de ver que a área dessa região aqui é justamente 1/3. Mesmo ela sendo curva aqui em cima, a gente sabe calcular e sabe que essa área é justamente igual a 1/3. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisa realmente assim muito interessante, né? E eu diria que é um avanço bastante grande aí dentro da cultura matemática de vocês, tá certo? Então vamos ver agora aqui um outro exemplo. Suponhamos agora que a gente queira calcular a área do seguinte subconjunto do plano, tá? Eu estou fazendo questão, tá, pessoal, de, digamos assim,
mostrar, né, definir o conjunto A de diferentes formas para vocês também se habituarem, né, a usar essa notação de teoria dos conjuntos, esse tipo de coisa, que a gente sabe que eventualmente alguns de vocês tenham alguma dificuldade, né, quando vieram lá do ensino fundamental e médio e mesmo do primeiro ano, né? A gente é assim mesmo, a gente vai solidificando os conhecimentos da gente ao longo do curso, tá? Isso daí acontece com todo mundo. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar para essa região A. O que é essa região A? É a região do plano, né, porque é o conjunto dos x e y pertencente ao R2, de tal forma que o x está entre 1 e 2, então o x ele vai ficar entre esses dois valores aqui, né, x igual a 1 e x igual a 2, ok? E o y ele está entre 0, portanto ele é delimitado inferiormente pela reta y igual a 0, e superiormente pela curva 1 sobre x ao quadrado, que é justamente o gráfico dessa função, 1 sobre x ao quadrado, ok? Que é esse gráfico aqui que está em vermelho no desenho. Então o que a gente quer? A gente quer saber qual que é a área dessa região aqui. Antes de mais nada, o que a gente precisa fazer? Essa função ela é integrável dentro desse intervalo? Sim. Por quê? Porque ela é contínua. Essa função ela não é contínua em x igual a 0, mas o 0 não está dentro desse intervalo aqui. Então, nesse intervalo, ela é contínua, ok? Outra coisa, essa função é não negativa dentro desse intervalo entre 1 e 2? Sim. X ao quadrado é sempre não negativo para x entre 1 e 2, e em particular 1 sobre x ao quadrado também, ok? Então, de fato, para a gente calcular a área dessa região A, a área de A, para a gente calcular isso, basta a gente calcular a integral entre 1 e 2, tá certo? Que são os extremos aqui no eixo x da nossa região, da função 1 sobre x ao quadrado dx, ok? E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que a integral entre 1 e 2 de x elevado a menos 2 dx. Beleza? Bom, qual era a regra que a gente tinha para calcular primitivas de funções desse tipo? É assim, se esse número aqui for diferente de menos 1 e é o caso, isso aqui vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1, ok? Isso daqui de 1 até 2. Ou seja, né, isso aqui no final das contas vai dar o quê? Menos 1 sobre x entre 1 e 2, ok? Então isso quando aplicado em 2 vai dar menos 1 meio, menos, agora tem esse menos aqui da primitiva, isso aqui quando aplicado em 1 vai dar 1. Então isso aqui vai dar o quê no final das contas? Menos meio mais 1, que vai dar meio, né? Que vai dar 1 menos meio, ok? Então, a área, pessoal, dessa região aqui do plano, essa área aqui, ela é justamente igual a meio. Então, embora essa região ela seja aí meio esquisitona, né? Porque a parte de cima dela é uma, digamos assim, é uma curva, né? Que não é realmente uma reta. Então, mesmo assim, a gente consegue calcular essa área. Tudo bem, pessoal? Muito bem, pessoal. Tá legal. Então agora é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Perceba que tudo que a gente fez até o momento foi supondo que a nossa função em questão, ela era uma função não negativa, né? Dentro do intervalo AB. Então uma pergunta que fica é, poxa, tudo bem, e se a nossa função, por exemplo, ela for não positiva dentro do intervalo AB? Se a gente ainda quiser calcular a área da região do plano delimitada pelas curvas x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e y igual a f de x. Dá para a gente fazer isso? Ora, é só a gente extrapolar um pouquinho só o raciocínio que a gente vem usando, que a gente vai perceber que sim. Tudo bem, pessoal? Então aqui, quando a gente estiver trabalhando com uma função f dentro do intervalo AB, que ela é uma função não negativa nesse intervalo, então por extensão, né, desse raciocínio que a gente fez, tá certo? Usando também as somas de Riemann, é fácil a gente ver, pessoal, que quando a gente for calcular aquelas somas de Riemann, elas vão estar dando uma aproximação para um número real que não vai ser exatamente a área da região. E por que não vai ser a área da região? Porque a área de toda e qualquer região do plano, ela é sempre um número real não negativo. É sempre um número maior ou igual do que zero. E quando a gente calcula as somas de Riemann associadas a uma função não negativa dentro de um intervalo, a soma daquelas parcelas vai necessariamente dar um número negativo, porque cada uma daquelas parcelas vai ser o comprimento do intervalo, que é algo positivo, multiplicado por f de um certo CI que está nesse intervalo, sendo que se a f for negativa nesse intervalo, o f de CI também vai ser.
Então isso significa que você vai estar somando uma série de números negativos e, portanto, você vai obter um número negativo. Então essas somas de Riemann, quando você fizer a amplitude da partição convergir para zero, elas certamente vão convergir para um número que vai ser justamente a integral de f de x dx entre a e b, que vai ser um número negativo. E como que um número negativo vai representar a área de uma região do plano? Isso não acontece, tá certo? Quando lá no mestrado, quando a gente está estudando teoria da medida, a gente até estuda medidas que podem assumir números negativos. De fato, estuda-se medidas que podem assumir, de maneira geral, números complexos, tá? Mas assim, isso daí é algo que demanda muito tempo, tá certo? E não é algo intuitivo. Não é assim uma coisa que a gente lida com ela no dia a dia, não é uma coisa que a gente consegue apresentar uma motivação geométrica tal como a gente está fazendo agora, tá? Então, para resolver esse problema, a área de uma região jamais vai poder ser algo negativo, tá? Aí você fala, puxa, então como a integral de Riemann, né, de uma função negativa dentro de um intervalo AB, ela é um número negativo, puxa, então isso não vai servir para nada, né, para a gente calcular a área da região que a gente está querendo. Negativo, quer dizer, claro que vai servir, tá certo? É só a gente parar para pensar um pouquinho que a única coisa que está acontecendo é que a gente está calculando as áreas daqueles retângulos, só que com sinal negativo, com sinal oposto. Então, para você calcular a área realmente daquele retângulo, quando você olha para aquela parcela na soma de Riemann, basta você multiplicar por menos aquilo lá, ok? Como você vai fazer isso em todas as parcelas, então esse menos ele sai para fora. E quando você calcula menos aquele somatório da soma de Riemann, você aí sim vai estar calculando o quê? Uma aproximação para a área dessa região da qual a gente está falando, ok? E aí quando você mandar a amplitude da partição para zero, isso vai convergir para o número real, que é menos a integral de f de x dx entre a e b, e isso sim vai corresponder à área daquela região, tá certo? O que eu fiz aqui foi o quê? Extrapolar aquele raciocínio que a gente fez anteriormente. Por que eu não estou detalhando? Porque é absolutamente análogo àquilo que eu acabei de apresentar para vocês, beleza? Então, pessoal, no final das contas, né, se a gente quiser calcular a área dessa região do plano aqui, que região que é essa? Veja, é a região do plano formado pelos pares ordenados, né, x, y e R2, onde o x ele está entre a e b, e o y ele está entre f de x e zero. Lembrando que f de x aqui na nossa hipótese é uma função não negativa, tudo bem? Então, olhando aqui, quando a gente faz isso e a gente calcula menos a integral de a até b de f de x dx, isso vai dar justamente o que a gente está querendo chamar de área dessa região. Tudo bem? Por quê? Porque quando você calcula simplesmente a integral de f de x dx entre a e b, você vai estar obtendo um número que é menor ou igual do que zero, desde que a f seja menor ou igual do que zero no intervalo. Só que esse número, embora ele seja não positivo, ele é um número que vai justamente dar o quê? Ele vai dar a área daquela região, só que ponderada com o sinal de menos, se a função f estiver abaixo do eixo x. Tá certo? Como essa função f está inteirinha abaixo do eixo x, então isso aqui vai corresponder a menos a área. Ok? E é por esse motivo, então, que a área vai ser igual a menos essa integral. Então, pessoal, perceba como é que a gente tem que tomar cuidado nos exercícios, tá? A gente tem a tendência de sempre lembrar da integral, associar ela à área, e aí todo e qualquer exercício a gente é levado a cometer o seguinte erro. Calcule a área da região do plano, x entre a e b, delimitada pelas retas, x igual a, x igual a b, y igual a zero, e a curva y igual a f de x. Ah, isso aí é só calcular a integral de f de x dx entre a e b. Não necessariamente. Isso é verdadeiro apenas quando a função f for maior ou igual do que zero dentro do intervalo. Se a função f ela for inteirinha, menor ou igual do que zero dentro do intervalo, a área que você está procurando é igual a menos a integral. Tudo bem? Lembre-se disso, tá? A gente vai ver vários exemplos, eu vou chamar atenção para isso, mas mesmo assim ainda tem gente que acaba se confundindo. Tudo bem, pessoal? E agora a pergunta que fica é o seguinte, tudo bem, a gente já tratou do caso em que f é uma função não negativa no intervalo, a gente já tratou da situação onde f é uma função não positiva no intervalo e a situação geral, ou seja, quando nós temos uma função f entre a e b que pode mudar de sinal dentro do intervalo. Ou seja, tem alguns pontos do intervalo onde f é positiva
e alguns pontos onde a função f é negativa. E aí, como que a gente calcula a área delimitada pelas curvas x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e y igual a f de x? Ok? Então, antes de mais nada, vamos entender geometricamente o que é que a gente está querendo fazer. Então, veja bem. Vamos supor agora que a gente tenha uma função f, que é uma função integrável nesse intervalo AB, ok? E que a f ela não tenha sinal definido em AB. O que significa? Eu não tenho a informação de que f de x é maior ou igual do que 0 no intervalo e tampouco que ela é menor ou igual do que 0 para todo x no intervalo, ok? Então, a pergunta que fica é, como que a gente determina a área da região do plano delimitada pelas curvas x igual a A, x igual a B, y igual a 0 e a curva y igual a f de x, ok? Então vamos aqui, pessoal, dar uma olhadinha nas curvas que estão delimitando a nossa região do plano aqui em questão, tá? É a curva x igual a A, então vamos supor aqui, tá? Para mim que esse daqui é o ponto A. Vamos supor que esse daqui é o ponto B, ok? E aí vamos supor que a gente esteja querendo calcular a área da região do plano delimitada, delimitada por essas retas aqui, né? X igual a A, que é essa reta vertical, x igual a B, que é essa reta também vertical, y igual a 0, que é o eixo x aqui, ok? E o gráfico da função f, que já está desenhado aqui. Bom, essas quatro curvas, né, que eu citei, elas encerram que região do plano? Ora, essa região do plano que está aqui pintada de laranja, tudo bem? Essa região do plano, vocês percebam que tem aqui, de acordo no meu exemplo aqui do meu desenho, tem algumas regiões que estão acima do eixo x, tem algumas regiões que estão abaixo do eixo x. Então essa região está acima do eixo x, essa daqui também, e essa daqui está abaixo do eixo x, ok? Então, pessoal, por exemplo, se a gente chamar de C e D esses valores aqui, olha, C e D, quando eu calcular a integral, veja bem, vou fazer um rascunho aqui. Quando a gente calcular a integral de f de x dx entre A e C, o que isso vai retornar para mim? Ora, isso vai retornar para mim a área dessa região aqui, olha. Correto? Vai retornar a área dessa região aqui, apenas dessa região. Por quê? Porque entre A e C, a minha função é estritamente positiva e, portanto, a integral de f de x dx, ela mesmo, sem colocar sinal de menos nem nada, ela vai retornar para mim a área dessa região aqui que eu achurei. Beleza? E agora, a integral de C até D de f de x dx. Esse número, ele retorna para mim o quê? Pergunto, ele retorna para mim a área dessa região aqui? Que eu estou achurando? Não. Ele retorna menos essa área. Por quê? Porque aqui, entre C e D, a minha função é estritamente negativa. Então, na verdade, quem vai retornar para mim a área dessa região, a área mesmo, tá? Positiva, vai ser menos esse número aqui. Ok? E agora, quando eu calcular a integral entre D e B de f de x dx, isso vai retornar para mim, pelo raciocínio análogo aqui da primeira parte, a área dessa região aqui do plano. Ok? E é muito fácil a gente perceber que a área que a gente está procurando, aliás, a região que a gente está procurando, ela pode ser escrita como sendo a união dessa região com essa região com essa região. Então eu pergunto para vocês, o que vai retornar para mim a área que a gente está procurando? Ora, o que vai retornar para mim, para a gente, né? A área da região A que a gente está procurando vai ser o quê? A integral de A até C de f de x dx menos a integral de C até D de f de x dx mais a integral de D até B de f de x dx. Essa daqui que é a área que eu estou procurando. Esse número aqui que vai dar para mim um número que corresponde a essa área aqui. Certamente vai ser um número não negativo. Tudo bem? Por quê? Porque a única parcela que seria negativa, que é essa daqui, eu estou multiplicando por menos, ela vai passar a ficar positiva. Ok?
Aí você fala, puxa, mas aí complicou, né? Eu tenho que ficar analisando o sinal da função. É isso mesmo, tem que analisar o sinal da função, tem que ver aonde que ela troca de sinal, fazer as integrais pedacinho por pedacinho, aonde ela estiver abaixo do eixo y, do eixo x, você corrige isso por menos, ok? Agora, para quem quiser lembrar assim, de uma maneira mais simples, tem uma maneira mais simples da gente calcular realmente a área dessa região que eu estou falando. Como que é? Basta você calcular a integral de a até b de módulo de f de x dx. Por quê? Tem duas formas da gente explicar isso, tá certo? O que é um módulo de alguma coisa? Ora, o módulo de alguma coisa é igual àquela coisa se aquele número real for positivo e vai ser igual a menos aquele número se aquele número real for menor ou igual do que zero. Beleza? Então, por exemplo, quando a gente está calculando esse módulo aqui, a pergunta que pode ficar para vocês é assim, será que é verdadeira essa igualdade aqui? Será que essa soma é igual a esse número aqui? É uma boa pergunta, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que a gente não saiba disso e vamos desenvolver essa igualdade e vocês vão perceber como é que realmente isso aqui é igual ao que está em cima, tá? Veja bem, eu posso muito bem calcular a integral entre a e b de módulo de f de x dx como sendo a integral de f até c, de a até c de módulo de f de x dx, mais a integral de c até d de módulo de f de x dx, dx, mais a integral de d até b de módulo de f de x dx. Ok? E aí, pessoal, o que acontece? Veja, aqui segundo o nosso desenho, embora ele tenha ficado lá para cima, eu levanto porque aqui vai aparecer meu rosto na gravação, por isso que eu não quero deixar nada aqui, tá? A função f entre a e c ela é positiva, correto ou não? Então isso significa que módulo dela é igual a quê? É igual a ela própria. Então eu posso substituir essa parcela aqui pela integral de f de x, porque dentro desse intervalo essas duas funções coincidem. Ok? Ao passo que entre c e d, a f de x ela é negativa. Então o módulo de f de x vai ser o quê? Vai ser igual a menos f de x. Certo? E aí esse menos eu posso muito bem colocar ele para fora da integral. Quando ele multiplicar por esse mais, vai ficar um menos aqui e esse cara desaparece daqui. Beleza? Então essa parcela aqui, embora não pareça, era igual a essa parcela aqui. Ok? E aí pelo mesmo motivo, a última parcela, né, entre d e b de módulo de f de x dx é igual à própria integral de f de x dx, porque a f é uma função não negativa nesse intervalo, portanto o módulo dela é igual a ela. Então percebeu, pessoal, como é que a integral entre a e b do módulo de f de x dx é igual a essa soma, que é justamente o que estava escrito aqui em cima? Então sim, essa igualdade aqui que eu tinha colocado, ela está correta. Ou seja, se a gente quiser calcular a integral dessa região, tá certo? Da região delimitada pelas curvas x igual a a, x igual a b, y igual a zero e a curva y igual a f de x, basta a gente calcular a integral de módulo de f de x entre a e b, ok? Basicamente é isso. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Antes da gente ir para exemplos, tá? E a gente vai ver uma série de exemplos daqui a pouco, a gente vai para uma situação ainda mais geral. Aí vocês falam, poxa, mas o que pode ser mais geral do que isso, né? Vocês percebam, pessoal, que é sempre assim. A gente está considerando a região do plano delimitada por 3 retas e uma curva, né? Que são as retas x igual a, x igual a b, y igual a zero e o gráfico de f, que no caso é a curva y igual a f de x, ok? Agora vamos supor, pessoal, que a gente tem assim, que a região do plano ela é delimitada por 2 retas verticais, ok? E tanto o limite superior quanto o interior dessas regiões do plano, elas são dadas por curvas. Por exemplo, gráficos de 2 funções, y igual a f de x e y igual a g de x, ok? Então essa é a situação mais geral aqui com a qual a gente vai lidar. Tá legal? Então veja bem, então vamos considerar agora que nós tenhamos 2 funções f e g dentro desse intervalo AB, que são funções integráveis, ok? E vamos supor aqui que f de x é maior ou igual do que g de x para todo x pertencente ao intervalo AB. Beleza? Então o que a gente está querendo? A gente está querendo calcular a área dessa região do plano aqui, olha, que é a região delimitada
é a região dos pares ordenados, né, dos xy pertencente ao R2, onde x está entre A e B, tá certo? E y ele está delimitado inferiormente por g de x e superiormente por f de x, ok? Então, a região do plano aqui no nosso desenho ficaria dessa forma. Veja, a gente tem aqui uma reta, né? X igual a A, esse daqui é o A. X igual a B, esse daqui é o B, ok? E aí a gente tem uma curva y igual a f de x, que é, no caso, o limite superior da nossa região, e y igual a g de x, que é o limite inferior aqui da nossa região. Então a gente quer saber calcular a região dessa figura aqui em laranja que eu estou mostrando para vocês, ok? Bom, aqui a gente poderia fazer um raciocínio bem parecido com aquilo que a gente estava traçando até o momento, tá? Se vocês fizerem isso, e eu aconselho que vocês tentem fazer isso, inclusive sem olhar no livro, ok? Façam o seguinte, pessoal, olhem aqui para essa integral de Riemann, que é a integral de f de x menos g de x dx entre a e b. Perceba que para cada x, esse número real f de x menos g de x, ele vai retornar para a gente o quê? Ele vai retornar para a gente o comprimento desse segmento de reta aqui, olha, que vai justamente desde o g de x até o f de x, ok? Então, pessoal, não é difícil a gente perceber que quando você considerar uma partição desse intervalo AB e uma soma de Riemann da função dada por essa diferença associada a essa partição, o que você vai obter vai ser o quê? Somas, tá certo? De áreas de retângulos que vão te dar uma aproximação para a porção do gráfico que está a porção dessa região que está entre a reta x igual a xi menos 1 e x igual a xi, ok? E aí, se você tomar CI como sendo os mínimos dessa diferença, o CI uma barra, e o CI duas barras como sendo o máximo dessa diferença dentro desse subintervalo, vocês vão perceber que vocês vão obter duas aproximações, uma por falta e uma por excesso, daquele número que vocês querem chamar de área de A, tudo bem? E aí, quando você tomar a amplitude da partição indo para zero, essas duas somas de Riemann vão convergir para o mesmo número, que é justamente essa integral de Riemann, e por esse motivo, né, haja vista que como f e g são funções integráveis, então a diferença entre elas também é uma função integrável, você sabe que essa integral vai ser justamente a área da sua região A, tá? Então, a área dessa região aqui que a gente está procurando, ou seja, a área dessa região, vai ser justamente a integral da função que é o limitante superior menos a função que é o limitante inferior da região entre os extremos A e B. Ok, pessoal? Então, de maneira geral, é isso. É claro que aqui também ainda faltaria, né, eu falar realmente da situação mais geral possível, que é quando você está olhando para a região delimitada pelas retas. X igual a A, x igual a B, y igual a f de x e y igual a g de x, independentemente da função f, ela ser maior ou igual do que a g de x em todo o intervalo. Lembrando, pessoal, essa área aqui, ela só retorna, tá? Eu vou frisar isso daqui porque é extremamente importante. Esse número real, que é a integral de f menos a g de a até b, isso aqui só retorna para a gente essa área com a hipótese de que a f é maior ou igual do que g no intervalo AB. Se eventualmente, por exemplo, as nossas funções f e g elas irem se cruzando, para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que fazer assim como anteriormente, subdividindo em cada região, em cada subintervalo do intervalo AB, onde a f é maior do que a g, depois onde a g é maior do que a f, tá certo? E aí você vai ponderando pelos sinais. É que é uma coisa muito parecida com o que a gente fez, e aí eu tenho certeza que vocês têm plenas condições de generalizar o raciocínio anterior para esse caso agora. Tudo bem? E aí nos exemplos também isso já vai aparecer. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver agora aqui alguns exemplos. Então vamos calcular, né, primeiramente, a área aqui, né, dessa região do plano, delimitada pelas curvas x igual a menos 1, x igual a menos 1, x igual a 1, ok? A reta y igual a 0, ou seja, o eixo x, ok? E a reta y igual a x ao cubo. Então isso aqui, na verdade, é um exemplo do que a gente fez anteriormente, não é nem dessa última figura aí que eu coloquei, tá? Basicamente,
É um caso particular, né, do caso anterior, quando a função g de x é a função identicamente nula. Beleza? Só que aqui perceba que a f, a f e a g elas não estão ordenadas em todo o subintervalo, em todo o intervalo de menos 1 até 1. Tem hora que a função f está por baixo da função g, tem hora que a função f está por cima da função g. Ok? Bom, qual que é o raciocínio aqui, pessoal, que deve nos guiar? Pergunto para vocês. Então, para eu calcular isso aqui, eu simplesmente vou calcular a integral. Vou simplesmente calcular a integral entre menos 1 e 1 de x ao cubo dx? Não. Por quê? Até porque isso aqui vai dar zero. E por que vai dar zero? Por conta de um exercício que eu vou deixar para vocês por último, que vai ser uma das últimas coisas da aula que eu vou deixar. E vou pedir para vocês fazerem, inclusive, tá? Isso aqui é uma função ímpar. Você tem um intervalo simétrico, a integral dessa função vai dar zero. Por quê? O que você está computando de área positiva nessa região, você está computando na mesma medida como sendo uma área negativa nessa região, ok? Então, a integral vai te retornar o número zero. Pergunto, a área dessa região em laranja é zero? Claro que não, essa região não é vazia. Essa região ela não é uma região que não tem área no R2, como, por exemplo, seria, digamos assim, a área que é encerrada por apenas um segmento de reta. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Qual é o procedimento aqui que a gente tem que fazer? Tem que olhar para o sinal da função, e aqui é muito fácil a gente perceber que é o seguinte, olha, então, primeiramente, note que, antes de mais nada, a gente precisa fazer um estudo do sinal de quem a gente vai integrar. Quem que é a função aqui em questão? X ao cubo, ok? Então, perceba o seguinte, perceba que x ao cubo é maior ou igual do que zero se o x ele for maior ou igual do que zero, e x ao cubo ele é menor do que zero se o x for negativo, ok? O que isso significa? Isso significa que a área que a gente está querendo calcular, vou chamar de A essa região, então a gente vai ter que fazer o quê? Ora, quando eu for calcular a integral entre menos 1 e 1 dessa função x ao cubo dx, eu vou estar calculando o quê? Vou estar calculando a área dessa região? Não. Eu vou estar calculando menos a área dessa região, porque nessa região a função é negativa. Então aqui eu vou ter que colocar um sinal de menos, ok? Ao passo que depois, quando eu for calcular a integral, desculpa, que eu coloquei de menos 1 até 1, não é de menos 1 até 0, tá? Porque é onde eu sei que a minha função é negativa. Eu vou repartir aqui a minha integração em duas partes. Primeiramente, entre para x entre menos 1 e 0, e depois entre 0 e 1, tudo bem? Então aqui, para x entre menos 1 e 0, o que isso vai me retornar é menos a área dessa região aqui, ok? Ao passo que quando eu calculo a integral entre 0 e 1 da função em questão com respeito a x, isso vai me retornar a área dessa região realmente. Por quê? Porque aqui a função é positiva. Então realmente eu vou balancear ela pelo sinal de mais mesmo. Eu estou querendo computar essa área e não menos ela. Tudo bem? E agora, pessoal, tudo que a gente precisa fazer é calcular essa integral. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar menos. Primitiva para x a cubo seria x a quarta sobre 4, calculado de menos 1 até 0. Ok? Mais uma primitiva disso aqui, x a quarta sobre 4, calculado de 0 até 1. Então o que vai dar isso aqui? Fazendo as contas, isso aqui vai dar, quando for em 0 vai dar 0, menos, né? Com esse menos vai ficar mais. Isso aqui, quando calculado em menos 1, vai dar 1/4, né? Porque menos 1 elevado a 4 vai dar 1. Dividido por 4 dá 1/4. Mais isso daqui elevado a 1 vai dar também 1/4. Quando for 0 vai dar 0. Então o que isso daqui vai dar? 2/4, que é igual a meio, né? Então a área dessa região aqui é o quê? É igual a meio. Beleza? A menos que eu tenha errado em alguma conta, mas não errei. Então essa área aqui é igual a meio. Perceba, pessoal, que se a gente calculasse a integral simplesmente, hein, de x ao cubo dx entre menos 1 e 1, o que daria isso aqui? Isso aqui daria x a quarta sobre 4 entre menos 1 e 1. O que daria isso aqui? 1/4 menos isso daqui, menos 1 elevado a 4 também vai dar menos 1/4. Isso aqui vai dar 0, certo? E aí, a área dessa região é 0? Não. Então, não adianta sair calculando integral sem fazer o estudo do sinal da função, porque vai errar. Beleza? Se quiser, de uma maneira simples, escrever a coisa, então você escreva a integral do módulo de x ao cubo dx, né? Opa, desculpa. Dx
entre menos 1 e 1. Aí tudo bem, porque quando você calcula o módulo de x ao cubo, como é que é o gráfico do módulo de x ao cubo? Ele vai coincidir com esse gráfico onde a função é não negativa, e onde ela for negativa ou não positiva, o gráfico você rebate para cima. Quando você rebate esse gráfico para cima, você vai ter mais ou menos essa curva aqui, olha. Deixa eu colocar aqui uma ferramenta que suaviza o traço. Mais ou menos o gráfico dessa região aqui. Ok? E aí quando você calcular a área, é como se você estivesse rebatendo essa área aqui para cima. E aí no final das contas você vai estar calculando essa área aqui. Tudo bem? Então, se você quiser calcular a integral do módulo da função entre menos 1 e 1, aí tudo bem. Também vai dar correto. Garanto para vocês que essa integral vai dar justamente meio também. Tudo bem? Muito bem, vamos complicando um pouquinho mais agora, tá? Cada vez complicando um pouquinho mais. Exemplo 4. Vamos lá. Agora faz de conta que a área é a área dessa região do plano aqui, olha. É o conjunto formado pelos pares ordenados, né, em R2, de tal forma que a única informação que você tem é que y ele está entre essas duas curvas, x² e raiz de x, ok? Esse tipo de exercício, pessoal, quando acontecer, o que vocês têm que fazer? Vocês devem plotar o gráfico das duas funções em questão, no caso x², cujo gráfico está aqui em azul, e raiz de x, cujo gráfico está aqui em vermelho, tá? Então deixa eu botar, isso aqui é o gráfico de y igual a x², isso aqui é o gráfico de raiz de x, ok? E aí você vai procurar aquela região que está entre essas duas curvas aqui. Por quê? Porque você percebe, pessoal, que para cada x que você considerar que você fixar aqui, para cada x que você fixe aqui, quando você olhar para essa reta, o que significa y está entre x² e raiz de x? Significa que o y ele vai estar morando em algum lugar aqui desse cara aqui, certo? O y vai ser a altura de algum ponto aqui no meio, porque esse y ele vai estar entre raiz de x, que é esse número aqui, e x², que vai ser mais ou menos esse número aqui. O y vai estar aqui no meio, tá certo? Então, conforme você vai fazendo isso aqui, quando você faz o x varrendo todos os números reais, você vai obter justamente essa região do plano aqui que está pintada aqui em laranja, tudo bem? E aí, como é que a gente faz aqui, tudo bem? Veja bem, em que situação nós estamos? A gente está na situação onde nós temos uma região do plano delimitada por duas retas verticais, e fala, poxa, mas que diabo de reta vertical é essa, né? Sim, tem uma reta vertical aqui que a gente não está vendo, mas é a reta, no caso aqui, x igual a 0, deixa eu botar de outra cor, uma cor mais forte, x igual a 0, que basicamente a única fronteira da região com essa reta é esse pontinho aqui, x igual a 1, tá certo? Cuja fronteira da região com essa reta é apenas esse pontinho, e as curvas y igual a raiz de x e y igual a x², ok? Aí faz de conta que a gente não consegue calcular esses... porque, claro, né? Quer dizer, aqui supostamente, então, você fala, poxa, professor, então eu vou ter que plotar o gráfico para eu conseguir ver isso? E se a função for muito complicada e eu não tiver disponível uma ferramenta gráfica, como é que eu vou fazer isso? Ora, então o que a gente deve fazer, pessoal, é encontrar os pontos de interseção dessas duas curvas, ou seja, esses dois pontos aqui, olha. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Como que a gente acha esses dois pontos de interseção dessas curvas? Porque esses pontos de interseção, eles vão nos fornecer a coordenada x, que vai ser os intervalos onde você vai ter que fazer a integração. Tudo bem? Então a gente quer saber o seguinte, para quais valores de x, x² é igual a raiz de x. Ok? É isso daqui, é a essa pergunta que a gente quer responder. Beleza? E aí é claro que quando a gente vai analisar isso aqui, você pode... no final das contas aí elevar os dois ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar x² igual a x, e aí você precisa das raízes dessa equação, x² menos x igual a 0. E aí as raízes para isso vai ser o quê? Vai ser x que multiplica x³ menos 1 igual a 0, e aí a gente percebe que isso acontece se e somente se x é igual a 0 ou
x é igual a 1. Ok? E aí, fazendo um estudo desse polinômio de ordem 4, a gente consegue, na verdade, assim, fazendo um estudo disso daqui, que é o equivalente a você fazer o estudo da diferença, né, entre x ao quadrado menos raiz de x, a gente consegue saber quem que está por cima dentro desses intervalos. Então, a gente tem que ver assim, para x menor do que zero, quando você considerar, para x menor do que zero, pergunta, x ao quadrado vai ser menor ou igual do que raiz de x? Se isso acontecer, você tem espaço para ter uma região que vai computar, certo? E quando x ele estiver entre 0 e 1, pergunta, x ao quadrado é menor ou igual do que raiz de x? Se a resposta for positiva, você vai ter uma região que vai estar computada. E quando x for estritamente maior do que 1, tá certo? Que é o outro valor aqui. Pergunta, x ao quadrado vai ser menor ou igual do que a raiz de x? Se tiver, é porque ele vai ter uma região aqui que também deve ser computada, ok? Se a gente fizer um estudo do sinal dessa função, a gente vai perceber que os únicos de valores de x para os quais x ao quadrado é menor ou igual do que raiz de x, isso vai acontecer apenas aqui, ok? É por isso que quando a gente plota essa região, dá justamente apenas essa região aqui, não tem nenhuma sub-região nem para a esquerda de 0 e nem para a direita de 1, ok? Então isso faz com que a gente perceba que o que a gente precisa no final das contas é calcular a área da região A para xy pertencente a R2, para x entre 0 e 1 e y entre x ao quadrado e raiz de x. Por quê? Porque essa região que eu acabei de falar é exatamente essa região que está assinalada aqui. É simplesmente uma maneira diferente de escrevê-la. Tudo bem? Então, esse conjunto ele coincide com o conjunto dos pares ordenados do R2, onde o x ele está entre 0 e 1, e além disso o y ele está entre x ao quadrado e a raiz de x. E aí sim, pessoal, a gente pode vir aqui em cima e usar o raciocínio que a gente teve aqui em cima para calcular aquela região do plano. Veja, a gente está nessa situação. Nós temos uma função que é raiz de x, que vai ficar por cima sempre, para todo x dentro do intervalo 0, 1, fica por cima da função x ao quadrado, que faz o papel da g, e por esse motivo a área da região vai ser o quê? A integral entre 0 e 1 da função que está por cima menos a função que está por baixo, ok? E aí a gente vai fazer isso aqui. Então como é que vai calcular? Vai ficar a área aqui que a gente está procurando, vai ser o quê? A integral entre 0 e 1 da função que está por cima, que é quem? Raiz de x, menos a função que está por baixo, com respeito a x, ok? Ora, quando a gente calcula isso aqui, uma primitiva para a primeira parcela aqui, para x elevado a meio, né? Que isso aqui é x elevado a meio. Uma primitiva para ela vai ser x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Dividir por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/3, certo? Menos uma primitiva para x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, e é isso daqui calculado de 0 até 1. Isso calculado em 1 vai dar 2/3 menos 1/3, isso calculado em 0 vai dar 0, ok? Então, isso daqui vai dar quanto? 1/3. Ou seja, a área dessa região aqui é exatamente igual a 1/3, ok? Veja, seria muito fácil eu falar para vocês, nesse exercício aqui vocês têm que calcular a integral de 0 até 1 dessa função e aí está tudo certo. Desculpa, a integral de 0 até 1 de raiz de x menos x ao quadrado, isso vai retornar a área. Mas aí vocês poderiam se perguntar, poxa, mas como é que você sabe que é a integral entre 0 e 1? Por que eu estou falando isso? Porque em todos os outros exemplos, a gente sempre tinha a limitação no eixo x, a limitação do x dentro da região. Perceba, aqui é para x entre menos 1 e 1. Nos exemplos aqui para cima, em todos eles você tem de maneira explícita essa limitação. Oh, caramba. Espera lá. Em todos os exemplos aqui para cima, a gente tem de maneira explícita. Olha aqui, para x entre 1 e 2, percebeu? E nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, essa limitação não está explícita. Quer ver? Está aqui o exemplo. Perceba como é que aqui, pergunto para você, nesse conjunto A está aparecendo o x
Está aparecendo os parâmetros de limitação do x? Ou seja, o x está aparecendo entre quais valores de x você vai ter que fazer a integral? Não, não está aparecendo. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa encontrar a variação do x que vai te dar a integral, que por sua vez vai te dar a área, ok? E aí a pergunta que fica é como que se encontra esses dois valores de x, beleza? Bom, eu explico. Esses valores de x, eles vão ser exatamente os pontos de interseção dessas duas curvas aqui, tá certo? Quais são os pontos de interseção dessa curva? Eu ensinei vocês a encontrar, é o ponto x igual a 0 e x igual a 1. Esses daqui são os dois pontos de interseção da curva, beleza? Aí você pode se perguntar, poxa, mas como é que eu sei que essa região em questão, ela está apenas entre 0 e 1 e não tem nenhuma porção dessa região para cá? Por que eu sei que não tem uma região... Por que eu sei que dentro desse conjunto A não existe nenhum par xy onde x é estritamente menor do que 0? Ou então, eventualmente, estritamente maior do que 1? Como é que a gente sabe disso? A gente não sabe disso. Você tem que fazer essa verificação. Então, veja bem, vamos parar para pensar. Qual é a condição em cima de x e y para esse par ordenado pertencer ao conjunto A? Ora, você tem que estar com um par ordenado xy, onde a coordenada y tem que ser maior ou igual do que x ao quadrado e menor ou igual do que raiz de x, certo? Bom, a única chance disso acontecer, de você encontrar algum par xy para o qual o y ele é maior ou igual do que x ao quadrado e menor ou igual do que raiz de x, a única chance disso acontecer é se x ao quadrado for um número menor ou igual do que raiz de x. Porque imagina, por exemplo, que x ao quadrado é estritamente maior do que raiz de x. E isso acontece. Veja que se x é estritamente maior do que 1, raiz de x é estritamente menor do que x ao quadrado. Então eu pergunto para vocês, existe algum ponto nesse conjunto A cuja abscissa é estritamente maior do que 1? Não. E por que não? Porque se a abscissa de um ponto x1, se a abscissa de um ponto x se a abscissa de um ponto x for estritamente maior do que 1, a raiz de x vai ser estritamente menor do que x ao quadrado. E por esse motivo não vai existir sequer um número real y que esteja entre esses dois números, porque a desigualdade que vai ser satisfeita é a inversa. E aí você não vai conseguir um y que seja ao mesmo tempo maior ou igual do que x ao quadrado e menor ou igual do que raiz de x. Como é que pode acontecer? Se o y for maior do que x ao quadrado, ele já vai ser maior do que raiz de x. Então não vai ter como ele ser menor ou igual do que raiz de x. Então isso mostra pra gente que para x maior do que 1, não tem nenhum ponto nesse conjunto A cuja abscissa seja estritamente maior do que 1. Ok? Então, pessoal, o que acontece? Quando você tiver com... Veja, aqui eu nem preciso ficar indo atrás, né, de como é que é o comportamento para x negativo disso daqui, pelo fato de que para x negativo, raiz de x não está bem definido. Tá certo? Então, quando o x é negativo, aqui eu tenho certeza absoluta que não vai ter realmente ninguém. Tá certo? Por que não vai ter ninguém? Ou seja, por que não tem nenhum ponto do conjunto A cuja abscissa seja negativa? Porque para x negativo, raiz de x não está definido. Tá certo? Então eu sei que aqui à esquerda não vai ter ninguém mesmo. Beleza? Então eu só preciso analisar o quê? Para x entre 0 e 1, coisa que nós fizemos aqui, e para x estritamente maior do que 1, coisa que nós fizemos aqui. Quando o x é estritamente maior do que 1, a gente já viu que a desigualdade que acontece é o contrário, e portanto não tem ninguém com uma abscissa maior do que 1 que pertence ao conjunto A. E de fato, todo mundo cuja abscissa está entre 0 e 1, na verdade todo mundo de A tem abscissa entre 0 e 1, certo? Essa que é a questão. E aí a gente fez isso porque a gente sabe que quando x está entre 0 e 1, x ao quadrado é menor ou igual do que x elevado a meio, certo? E por esse motivo tem espaço aqui. Beleza ou não? Entenderam por que aparece o 0 e por que aparece o 1? Eu estou procurando os extremos de integração que eu vou ter que usar. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora um outro exemplo, tá? Exemplo 5. Imagina que a gente queira calcular a área da região do plano, obviamente, compreendida entre os gráficos de y igual a x, que é a reta aqui, a reta identidade, né? E y igual a x ao quadrado para x entre 0 e 2. Então aqui fica um pouco mais simples. Por que fica mais simples? Porque a gente deu aqui os extremos de integração. Na verdade, assim, não é que a gente deu os extremos de integração. A gente sabe aonde que o nosso x vai variar. A nossa região do plano, a gente sabe dentro de qual faixa de abscissa ela vai estar. Ela vai estar entre as retas x igual a 0 e x igual a 2. Isso é fato. Beleza? Agora tem uma coisa.
pergunto para vocês, então é o seguinte, eu lembro que x ao quadrado é maior do que x, né? Porque x ao quadrado quando x é grande, x ao quadrado é maior, então isso aqui vai dar integral entre 0 e 2 de x ao quadrado menos x dx. Olha, se for fazendo uma análise tão simplista assim, vai errar o exercício. Por quê? Tem que fazer o estudo do sinal das funções que são os extremos inferior e superior da região. Não é tão simples assim. X ao quadrado é maior ou igual do que x, mas apenas quando x é maior ou igual do que 1. Certo? Para x entre 0 e 1, quanto menor a potência, maior é a função. Beleza? Então, aqui a gente tem que, antes de mais nada, estudar o sinal dessa função. Então é assim, a gente tem que saber x ao quadrado menos x, aonde que isso daqui vai ser maior ou igual do que 0? Quando x estiver entre 0 e 2. Aonde que isso aqui acontece? Para quais valores de x que isso aqui acontece? Aí tem que fazer o estudo. Isso daqui vocês viram aí em matemática elementar, tá certo? É o estudo de sinal desse polinômio aqui. Acha as duas raízes, vai ser uma parábola com cavidade voltada para cima, tá certo? A gente percebe fazendo um estudo do sinal desse polinômio aqui, que, perceba que x ao quadrado menos x, isso daqui vai ser menor ou igual do que 0 para x entre 0 e 1. E por quê? Se não quiser fazer o estudo, nesse caso aqui é bastante simples. Olha, eu sei que quando x está entre 0 e 1, x ao quadrado é menor do que x. Então x ao quadrado menos x vai ser negativo, certo? Ao passo que x ao quadrado menos x vai ser maior ou igual do que 0 quando você tiver o x entre 1 e 2. Na verdade, isso aqui vale até mais infinito, a partir de 1, mas só me interessa até o 2 porque é a faixa das abscissas de pontos da região que eu estou querendo calcular a área. Beleza? Então, pessoal, quando a gente for calcular a área dessa região, mesmo que eu não tivesse plotado esse gráfico aqui, eu já saberia que isso daqui vai ser o quê? Ora, eu sei que a função x ao quadrado está por cima de x entre 0 e 1, então eu sei que quando eu estiver na integral entre 0 e 1, aquela porção do gráfico, aquela porção da região para abscissas entre 0 e 1, eu sei que como x ao quadrado é menor ou igual do que x, a função que está por cima é x, porque essa diferença é menor ou igual do que 0. Se eu passar esse x para cá, eu percebo que o x que está por cima. Então aqui eu vou calcular justamente x menos x ao quadrado dx. Isso vai me dar a área dessa região aqui, olha. Dessa região aqui. Perceba como é que entre 0 e 1, realmente o x está por cima de x ao quadrado. Ok? Ao passo que, quando eu tiver para x entre 1 e 2, ou seja, quando eu estiver calculando a integral de 1 até 2 de alguma coisa dx, eu sei que a função que vai estar aqui dentro vai ser quem? Vai ser justamente x ao quadrado menos x. Por quê? Eu sei que para x entre 1 e 2, quem é maior ou igual, quem é o extremo superior da região, o teto da região, digamos, é x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos x. Beleza? E agora sim, resta a gente... E essa integral aqui, por último, que eu estou calculando, vai me dar a área dessa região do plano aqui. Ok? E aí, quando a gente fizer essas contas, vai dar o quê? Primitiva disso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3, calculado de 0 até 1, mais, aqui na verdade a primitiva, né, é x ao quadrado sobre 2, óbvio. Então aqui na verdade quando a gente for calcular essas parcelas aqui, né, e aí aqui também vou apagar tudo, quando a gente for fazer o cálculo aqui vai ficar 8 terços, menos 4 meios, né, menos, quando for em 1, vai dar 1 terço, menos com menos mais, quando for em 1, vai dar meio, né? Aí, isso aqui vai dar o quê, né? Então vai dar, digamos assim, isso aqui vai dar 1, menos 2 terços, mais 8 terços, menos 4 meios, né? Colocando todo mundo no mesmo denominador comum, então vai dar 6, menos 6 por 3, 2 vezes 2, 4, mais 16, menos 12, né? E aí, como resultado, isso aqui vai dar 16 menos 2, vai dar 4, menos 4, isso aqui cancela, vai dar 6 sobre 6, que é 1. A menos que eu tenha errado alguma conta, acredito que não, essa área dá justamente 1. Okay? Então, a área dessa região
é igual a 1. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos continuar, né? Bom, então a gente já viu, né, que de fato as integrais elas têm uma motivação geométrica muito importante, né, por conta justamente dessa questão que a gente acabou de ver, né, que é o cálculo de áreas, tá certo? E agora, pessoal, a gente vai começar basicamente assim, praticamente tudo que a gente vai ver a partir de agora até o final do conteúdo de integrais, que vai ser mais ou menos até 3/4 do nosso curso, tá certo? Com a exceção aí do último pedacinho, que é a parte de sequências e séries, a gente vai estudar basicamente, pessoal, técnicas que a gente possa aplicar de maneira que a gente consiga primitivizar funções, certo? Basicamente é isso. Por quê? O teorema fundamental do cálculo que a gente viu na aula passada mostrou pra gente que a dificuldade que se tem em se calcular uma integral, seja definida e mesmo, seja uma integral indefinida, ou mesmo uma integral definida, é basicamente encontrar primitivas de funções, ok? Então a pergunta que fica é assim, poxa, tudo bem, então se você tem uma integral de uma função que você não conhece uma primitiva imediata dela, né? Como que você procede? Existe alguma técnica que permite a gente encontrar uma primitiva ainda que dê mais trabalho? Existe alguma técnica que nos permite reduzir uma integral mais difícil em uma que seja mais complicada de se calcular? Tá certo? É esse tipo de coisa que a gente vai estudar a partir de agora, tudo bem? E nisso tudo que eu estou falando vai se incluir mudança de variáveis na integral, que é o que a gente vai ver hoje. Depois a gente vai ver, né, mais para frente, uma mudança bastante específica, que são as substituições trigonométricas, que são um pouquinho mais complicadas, né? Depois a gente vai ver a integração por partes, que é um teorema de integral extremamente útil, tá certo? Que a gente usa aí o tempo todo. E algumas outras técnicas, tudo bem? Depois a integração de funções racionais por expansão e frações parciais, né? Então tudo que a gente vai fazer a partir de agora vai ter sempre o mesmo mote, tá certo? Sempre o mesmo intuito. Reduzir integrais complicadas a integrais que sejam mais simples de se calcular, tudo bem? E muitas vezes existem mais do que uma forma de você fazer isso, ok? Então vamos lá, vamos estudar a técnica mais simples possível, segundo essa linha, né, que eu estou falando para vocês, que é justamente a técnica de mudanças de variáveis, tá? Então vamos lá, vamos estudar as mudanças de variáveis na integral. Bom, então a gente vai ver aqui ao longo dessa sessão, né, um procedimento para resolver integrais que envolvam funções que não apresentam primitivas óbvias, ou seja, quando você tem uma integral de uma função que não é nem x elevado a alfa, nem cosseno de alfa x, nem e elevado a alfa x, nem qualquer soma ou diferença dessas coisas, ok? Então, mais especificamente, o que é que a gente vai estudar aqui, né? A gente vai ver um teorema através do qual vai ser possível a gente reduzir uma integral complicada a uma integral que seja mais simples, beleza? E isso daí vai ser feito por algo que a gente vai chamar de uma mudança de variável na integral, tá certo? Então a gente vai ver uma mudança de variável na integral que vai nos permitir reduzir uma integral complicada, né, ou alguma integral que seja um pouco mais complicada, a uma que vai ser muito mais fácil de se resolver. Tudo bem? Aí, pessoal, então eu vou apresentar para vocês o teorema, a gente vai estudar a demonstração deles, vou mostrar um exemplo onde a gente aplica o teorema ipsilíteris, ou seja, encaixando todas as hipóteses dentro do teorema realmente, procedimento esse que às vezes é um pouquinho mais complicado, e depois, pessoal, a gente vai ver que na prática esse teorema é extremamente simples de se utilizar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, na demonstração desse teorema, pessoal, a gente vai assumir um fato que a gente não demonstrou, que é o que a gente também já vem assumindo, né, desde o começo dessa aula, pelo menos, que é o que de toda função contínua e um intervalo fechado da reta, ela é integrável nesse intervalo. Tudo bem? E, na verdade, né, que toda função contínua, na verdade, mais do que isso, a gente vai assumir que toda função contínua no intervalo, ela admite uma primitiva nesse intervalo. Tudo bem? É um fato que é demonstrado no livro do Guidorizi, que eu não vou demonstrar aqui com vocês por falta de tempo, tá? Então o teorema, pessoal, é esse aqui. O teorema ele fala o seguinte, né? É o chamado teorema de mudança de variáveis na integral. Então imagina que você tem a f, uma função definida no intervalo, tá certo? Que é uma função contínua nesse intervalo i, tudo bem? E vamos considerar a e b pontos de i. É claro que aqui eu estou supondo que A é menor do que B, tá?
Vamos supor, pessoal, vamos supor que existe uma função g definida de um outro intervalo, que é o intervalo CD, cujo contradomínio seja justamente o i, ok? De tal forma que essa função g ela satisfaz algumas hipóteses. Quais são? Ela é uma função diferenciável nesse intervalo aberto CD, a derivada dela é contínua no intervalo fechado, ok? G de C, G desse extremo é igual ao A, G desse extremo é igual a B, tudo bem? E aí o que fala o enunciado do teorema é o quê? A integral de A até B de f de x dx é igual à integral de C até D, onde C é esse cara que está aqui e D é esse cara que está aqui, tá certo? De f de g de x vezes g' de x dx, ok? Então, pessoal, a ideia aqui é mais ou menos o seguinte, imagina que você queira calcular a integral de f de x dx, tá certo? E imagina que essa integral seja um pouco complicada de você calcular. Imagina que você não consiga visualizar de primeira uma primitiva para a função f, tá? Agora, por outro lado, imagina que você consiga pensar em uma função g de tal forma que essa função aqui, ou seja, a composta de f com a g, corrigida pela derivada de g, dê origem a uma função cuja primitiva seja mais fácil de encontrar do que a da f sozinha. Dá a impressão de que, poxa, mas como que você vai simplificar a coisa sendo que a expressão está ficando muito maior? Calma lá. Às vezes essa derivada vai cancelar com alguma coisa que já tinha aqui, que estava te atrapalhando. Tudo bem? Então, às vezes, essa expressão aqui é mais fácil de você primitivizar do que essa daqui, por incrível que pareça. A gente vai ver vários exemplos disso, ok? Então, se esse for o caso, então a integral de f de x dx entre a e b vai ser justamente a integral entre C e D, onde G de C é A e G de D é B, tá certo? Da composta de f de g de x corrigido por g' de x dx, ok? Muito bem, isso é o que a gente quer provar. Então vamos lá, vamos estudar a demonstração desse resultado. Bom, primeira coisa, a gente está supondo que f é uma função contínua e a gente está supondo que toda função contínua admite uma primitiva, tá? E é um fato verdadeiro, em um intervalo fechado. Então, pessoal, como f minúscula é uma função contínua, então a gente vai chamar de f maiúscula uma primitiva dela dentro desse intervalo, tá? Que a gente está supondo, que a gente sabe que existe de fato, embora a gente não tenha provado isso. Bom, então pelo teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que a integral que está do lado esquerdo, né, que é a integral de f de x dx entre a e b, a gente sabe que é igual à primitiva de f minúscula em b menos a primitiva de f minúscula em a. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos observar essa função aqui, olha. A função h maiúsculo de x, que é o quê? É a composta dessa primitiva da f minúscula com aquela função g que existe na hipótese. Beleza? Bom, o que se pode dizer dessa função? Primeira coisa, ela está definida no domínio da g. Quem que é o domínio da g? É o intervalo CD. Então essa função está definida nesse intervalo aqui, ok? Essa função, ela é uma função diferenciável, por quê? Porque ela é a composta de duas funções diferenciáveis, tá certo? E pela regra da cadeia, a gente sabe que a composta de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável e a gente sabe, inclusive, calcular a derivada da composta. Porque vamos lembrar, né, que a f maiúscula, por ser a primitiva de uma função, ela é por si só diferenciável e a g, por hipótese, ela é diferenciável. Vamos lembrar que aqui na hipótese do teorema, g é uma função cuja derivada é contínua, então subentende-se que ela é diferenciável, ok? Então essa função h é uma função diferenciável nesse intervalo e mais do que isso. Pela regra da cadeia, a derivada de h de x vai dar o quê? Veja, h' de x é o quê? Pela regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia, pessoal? É a derivada da última função que você aplica, calculada na de dentro, ou seja, f maiúsculo' de g de x, vezes a derivada da primeira função que você aplica com respeito a x, que no caso vai ser g' de x, certo? Ora, mas a f maiúscula, a f maiúscula foi justamente definida como sendo uma primitiva da f minúscula. Então isso significa que a derivada de f maiúscula é justamente f minúscula, tá certo? Então, esse f maiúsculo' de g de x vai virar o quê? F minúsculo de g de x. Vezes g' de x, vezes g' de x, certo? E isso aqui vale para todo x entre c e d, ok?
Então, pessoal, perceba como é que, haja vista que h maiúsculo, linha de x, haja vista que a derivada de h é justamente f de g de x vezes g' de x, então isso significa que a função h maiúscula é uma primitiva para essa função aqui. E essa função é justamente aquela que está na integral do lado direito, certo? Ou seja, pelo teorema fundamental do cálculo, quando a gente calcula a integral de c até d de f de g de x vezes g' de x dx, isso dá o quê? Pelo teorema fundamental do cálculo. Dá uma primitiva dessa função que está aqui dentro, aplicada em d, o h maiúsculo é uma primitiva, então é claro que eu vou trabalhar com ela. É o h maiúsculo calculado em d, menos essa mesma primitiva calculada em c, ok? Ora, mas por definição de h maiúsculo, h de d é o quê? É f maiúsculo de g de d. H de c é o quê? F maiúsculo de g de c, certo? Então, só que vamos lembrar que g de d, por hipótese, é justamente igual a b e g de c é justamente igual a a. Opa, lembra aqui da hipótese? Vamos lembrar que g de c é a e g de d é b por hipótese, ok? Então isso significa que esse camarada que está aqui é b e esse camarada que está aqui é a. Então isso aqui ficou o quê? F de b menos f de a. Ora, mas a gente já sabia que f de b menos f de a era justamente a integral de a até b de f de x dx. Por quê? Porque f maiúsculo é uma primitiva de f minúsculo. Ou seja, provamos que a integral de a entre a e b de f de x dx é justamente a integral de f de g de x vezes g' de x dx entre c e d, certo? Então, por exemplo, pessoal, um teorema como esse é muito possível que eu peça numa prova. É algo completamente plausível de eu pedir na prova. Primeiro, por quê? Primeiro, porque eu já mostrei para vocês a demonstração. A demonstração não é tão complicada. Se vocês sabem fazer ela, eu sei que vocês sabem trabalhar com... Eu sei que vocês sabem a regra da cadeia, que querendo ou não também é algo que eu quero saber se vocês sabem. Eu sei que vocês sabem o que é uma primitiva de uma função, tá certo? Eu sei que vocês sabem usar o teorema fundamental do cálculo. Então, esse tipo de teorema, o teorema fundamental do cálculo e esse teorema, eles sem dúvida vocês têm que estudar para a prova, beleza? Porque é muito possível que um deles caia, às vezes até os dois, né? Ou às vezes até um outro aí que eu venha a dar, tá? Então esses teoremas que eu passo para vocês, pessoal, que eu faço a demonstração, estudem, porque eles são muito importantes, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar esse teorema para resolver uma integral, beleza? E aí vocês podem se perguntar, podem pensar assim, puxa, mas a aplicação desse teorema vai ser difícil pra caramba, cara. Por que vai ser difícil? Porque o enunciado já é um regaço, como é que eu vou lembrar desse negócio, né? Eu sei o quê? Eu sei que a integral, o que eu lembro aqui, a integral de f de x dx entre a e b é justamente, é a integral entre c e d de f de g de x vezes g' de x dx, onde g de c é a e g de d é b. Então o que acontece? Olha só, pessoal. Vamos considerar aqui essa integral aqui. Integral entre 0 e 1. Integral entre 0 e 1 de x menos 1 elevado a 10 dx. Pergunto para vocês, fala aí uma primitiva dessa função. Ah, professor, é x menos 1 elevado a 11 sobre 11. Não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Isso daí que eu falei é a primitiva do quê? Se fosse x elevado a 10, isso é uma coisa. Agora é x menos 1 elevado a 10, ok? Aí você fala, poxa, então você vai desenvolver o binômio de Newton e vai calcular até a 10ª linha para você ver quais são os coeficientes da expansão de x menos 1 em termos do binômio, elevado a 10 em termos do binômio de Newton? É uma coisa inviável, tá certo? E se aqui fosse 40, você vai calcular as 40 linhas do binômio de Newton? É uma coisa inviável. Então, pessoal, esse é um exemplo de função que não admite uma primitiva imediata, tudo bem? E se você fizer apenas manipulações algébricas com essa expressão, que é o integrando, você não vai conseguir fazer algo num tempo razoável, beleza? O que a gente vai fazer? A pergunta que cabe é o seguinte, bom, será que a gente consegue definir uma função g? A pergunta que fica é assim, será que a gente consegue definir uma função g? Então vamos lembrar que aqui f de x é quem? X menos 1 elevado a 10.
Essa é a função complicada, essa que é a f, tá? A pergunta que fica é, será que a gente consegue definir g de tal forma que f de g de x fique simples? Outra coisa, será que a gente consegue definir a g de tal forma que a g', quando você multiplicar por essa expressão, isso não complique a expressão resultante? Essas são as duas perguntas que nos movem. Aí perceba uma coisa, olha só. Considera f como sendo x menos 1 elevado a 10. E aí a gente se pergunta assim, o que está nos atrapalhando aqui quando você vai calcular essa integral? O que está atrapalhando é que você está calculando a potência 10 de x menos 1. Não é de y nem de x, não é de um número, é de um número menos 1. Tá certo? É da variável menos 1. Então vamos tentar criar uma g de tal forma que essa g engula esse menos 1 aqui, de tal forma que quando você calcule a composta, isso daqui dê simplesmente alguma coisa elevada a 10. Beleza? Como que você pode fazer isso? Ora, quem você quer que esse número aqui seja engolido quando você olha para a composta? Ora, se a f de x pega x e leva em x menos 1 elevado a 10, então a f vai levar quem? Digamos assim, como que você faz para excluir esse menos 1 da expressão resultante quando você calcular a composta de f com alguém? Ora, se você definir a g como sendo x menos 1, perceba que f de g de x vai ser o quê? F de g de x vai ser f de x mais 1. Quem que é f de x mais 1? A f faz o seguinte, ela pega aquela coisa que está dentro do argumento, que no caso aqui é x mais 1, subtrai 1, pega o resultado e eleva a 10ª potência. Percebeu como é que você cancelou o menos 1 com 1? E aí você ficou com x elevado a 10? Então f de g de x é muito simples, ficou x elevado a 10, isso é excelente. Agora, o que mais que a g tem que satisfazer? A derivada dela não pode estragar, porque se de repente a derivada dela fosse muito complicada, quando você multiplicasse aqui, embora essa expressão tenha ficado simples, às vezes isso aqui estragou tudo. Não é o caso. Por que não é o caso? Porque a função g, da forma como a gente definiu, g' de x é 1. Porque veja, se g de x é x mais 1, g' de x vai dar 1. Correto? Então, no final das contas, f de g de x vezes g' de x dx vai ser o quê? Vezes g' de x vai ser o quê? Vai ser x elevado à 10ª potência. Ok? Então, isso significa o quê? Isso significa que essa integral aqui que a gente está querendo calcular, ela vai ser a integral de f de g de x vezes g' de x dx, só que agora você tem que corrigir os extremos de integração. Quem é o integrando você já sabe, vai ser x elevado a 10. Perceba que f de g de x vezes g' de x, a gente já fez essa conta aqui, a gente já viu que dá x elevado a 10. E o meio da conta está aqui, certo? Só que agora você tem que tomar cuidado com os extremos de integração, ok? Por quê? Porque aqui não vai aparecer necessariamente o 0 e aqui não vai aparecer necessariamente 1. Aqui aparece quem? Aqui aparece aquele número tal que g dele dá 0. Ora, se g de x é x mais 1, g de quem que vai dar 0? É isso que você tem que perguntar. Aqui vai aparecer o número c, aqui vai aparecer o número c, de tal forma que g de c vai dar o quê? Vai dar 0. Ora, quem que é g de c? É c mais 1, né? Então quem que é que tem que ser o c? Menos 1. É por isso que apareceu o menos 1 aqui. Aqui vai ter que aparecer o número d, de tal forma que g... Deixa eu colocar mais para cima isso aqui. De tal forma que g de d é igual a quem? É igual ao extremo que está aqui em cima, que no caso é 1. Então isso implica o quê? Quem que é g de d? Ora, é d mais 1. Então, d mais 1 igual a 1. Isso significa que o d tem que ser 0. É por isso que apareceu 0 aqui nesse extremo de integração. Ok? Então, para resumir, a integral que a gente está procurando deu o quê? A integral entre menos 1 e 0 de f de g de x vezes g' de x dx. Quem que vai dar f de g de x vezes g' de x dx? X elevado a 10 dx. Só que o extremo de integração mudou. X vai de menos 1 até 0. Ok? E aí, quanto é que uma primitiva para isso? X elevado a 11 sobre 11. Isso calculado em 0 menos isso calculado em 1. Quanto é que vai dar isso? Ora, em 0 dá 0, menos isso aqui calculado em menos 1 vai dar menos 1 elevado a 11,
tá certo? Que vai ser menos 1, né? Porque menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Com esse menos vira mais, dividido por 11, dividido por 11. Então, dá 1 onzeavos. Beleza, pessoal? Então, é assim. Esse é o procedimento se você for seguir ipsiliteris o teorema, tentando definir quem que é a função g, que encaixa o ponto C, o ponto D, certo? E aí, pessoal, eu concordo com vocês que esse processo de você achar uma função g que vai facilitar a tua vida, às vezes ele é um pouco complicado. Aqui foi bastante simples porque, basicamente, você tinha que fazer uma translação para você já gerar uma função simples. E você deu sorte que a gente deu sorte que a função g envolvida aqui no caso, a derivada dela não pesou nada, porque a derivada dela deu 1, então multiplicado por f de g de x dá ele próprio, né? Então aqui foi uma situação muito simples. Mas na prática é muito mais simples do que o que vocês podem imaginar, beleza? Então só para a gente entender, né? Então esse teorema ele nos sugere o quê? Né? Ele nos sugere que para a gente encontrar a integral, para a gente calcular, né, a integral de f de x dx entre a e b, se a gente encontrarmos, né, uma função g de tal forma que seja mais fácil a gente integrar esse produto com respeito a x do que a própria função f com respeito a x, então nesse caso a gente pode e deve fazê-lo, ok? Porque a gente vai estar reduzindo a complexidade da nossa integral, beleza? O que está acontecendo de fato é o que a gente chama de uma mudança de variável, ok? Com respeito à qual a gente está integrando, de maneira que a integral fique mais simples, beleza? E aí, conforme eu estou dizendo aqui, felizmente a aplicação desse teorema na prática é muito mais simples do que parece, tá? E vamos ver como é que de fato isso aqui fica mais prático. Como é que fica na prática? É assim, se a gente for calcular na prática aquela integral que eu mostrei para vocês, a mesma integral, eu não vou ficar, meu Deus, quem será que é g de x de tal forma que f de g de x fique x elevado a 10? Eu simplesmente venho e faço isso aqui, olha. Bom, é a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a 10 dx. Vamos lá. Se aqui fosse u, eu saberia calcular uma primitiva de u elevado a 10. Não é isso? Então eu vou tentar chamar isso aqui de u. Então eu chamo x menos 1 de u. Ok? Só que tem uma coisa. Depois a gente vai ter que corrigir por g' de x dx. Então, haja vista que a gente mudou a variável da função que está no integrando, a gente tem que ver como que essa variável varia com x. Porque esse fator de correção vai ter que figurar aqui, ok? Então, se u é igual a x menos 1, então du vai ser igual a derivada disso daqui com respeito a x vezes dx, ok? Derivada de x menos 1 com respeito a x é quanto? 1. Então, du é igual a 1 vezes dx, ou seja, du é igual a dx, ok? Então eu já sei, agora o que eu preciso fazer, eu já cuidei do integrando, já cuidei do diferencial aqui, e agora eu preciso cuidar dos extremos de integração, tá? Então eu já sei que vai ficar integral de u elevado a 10, no lugar de dx eu substituo por du, porque eu sei que du é igual a dx. Mas agora a pergunta que fica é, quem que são esses extremos de integração? Aí você faz simplesmente o seguinte, veja, u não é igual a x menos 1? Sim. Quando x vale 0, u é igual a quem? Ora, quando x vale 0, u é igual a menos 1, está escrito aqui. Quando x vale 1, u é igual a 0, certo? Então você substitui na expressão do u os valores dos extremos quando você está na primeira variável, que aqui no caso é x, e aí você encontra em cada um desses extremos quem que é o u, quem que são os extremos da nova variável de integração correspondente. Então, quando x é 0, u é igual a menos 1, por quê? Porque quando você substitui o x por 0, o u vai valer menos 1. Quando o x vale 1, quando você substitui o x por 1, 1 menos 1 é 0, por isso que o u é 0. Então a integral de 0 até 1 de x menos 1 elevado a 10 dx é o quê? Vai ficar a integral de u elevado a 10, porque isso daqui é igual a u, certo? Então vai ficar u elevado a 10. No lugar de dx eu vou colocar du. E os extremos de integração, onde era 0 vai virar menos 1, onde era 1 vai virar 0. E aí, a partir de então, eu preciso fazer o quê? Calcular uma primitiva dessa função, certo? Isso aqui vai ser u elevado a 11 sobre 11, entre menos 1 e 0. Aplico isso aqui em 0, menos, aplico isso aqui em menos 1, vai dar justamente 1 sobre 11. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora aqui um outro exemplo. Por exemplo, a integral de raiz de 2x menos 1
dx para x entre meio e 1, certo? Como é que você faz? É assim, pessoal, às vezes você faz uma mudança de variável que não dá certo. Às vezes você faz uma mudança de variável e depois você percebe que você poderia ter feito uma outra que deixaria mais simples. Tá certo? Não é porque deu certo ou deu errado com uma mudança de variável que não pode dar certo ou errado com outra. Aí como é que você faz para você, digamos assim, saber a mudança que você tem que fazer? Você tem que ir pegando o jeito, você tem que fazer um monte de exercício para ir pegando o jeito. Então, por exemplo, aqui eu percebo o seguinte, se fosse raiz de u, eu saberia calcular uma primitiva. Mas raiz de 2x menos 1 eu não sei, certo? Eu não conheço uma primitiva imediata para essa função aqui, não consigo pensar pelo menos. Mas se fosse raiz de u eu conseguiria. Qual que é a mudança elementar para se fazer? U igual a quem está dentro da raiz, que é 2x menos 1, certo? Ora, se u é igual a 2x menos 1, du vai ser igual à derivada disso com respeito a x, que é 2, vezes dx, beleza? Então eu sei que du é igual a 2 vezes dx. Só que na integral antiga eu tenho dx. Eu não tenho 2 vezes dx. Então perceba que o que eu devo fazer aqui é isolar o dx. Então, ora, se du é igual a 2 vezes dx, então dx é igual a du sobre 2. Ou meio vezes du. Certo? Então essa integral aqui, ela vai virar o quê? Vai virar a integral de raiz de u vezes dx. Quem que é dx? Meio de du. Certo? E agora os extremos de integração. Olha, quando u valia meio, 2 vezes meio vai dar 1, menos 1 vai dar 0. Então, quando x vale meio, perdão, falei errado, né? Quando x vale meio, 2 vezes meio dá 1, menos 1 vai dar 0. Então, quando x vale meio, u vale 0. E quando x vale 1, isso daqui, o u vai valer 1, certo? 2 vezes 1 menos 1 vai dar 1. Então eu sei que essa integral ela vai ser feita de 0 até 1. Esse aqui é o novo extremo de integração. Pessoal, não pode mudar a variável e esquecer de mudar o extremo de integração, tá? Isso é extremamente importante. Tomem cuidado com isso porque é um erro comum também. Tudo bem? E aí, pessoal, calcular isso aqui, a integral, né, de raiz de u, na verdade é meio, né? Esse meio pode sair para fora da integral. U elevado a meio, né? Quem está aqui no integrando, uma primitiva para isso é u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2, que é a mesma coisa de u elevado a 2 terços, só que esse 2 cancela com o 2 que estava aqui para fora do meio, tá certo? Isso aplicado em 1 menos isso aplicado em 0, vai dar o quê? Isso em 1 vai dar 1 terço, em 0 vai dar 0. Então, essa integral dá 1 terço. Ok, pessoal? E aqui? Aqui você fala, isso aqui é fácil, né? Eu sei que isso aqui é... Uma primitiva para isso é e elevado a 3x dividido por 3, realmente. Mas se você eventualmente esquecer dessa regra, né, também dá para fazer isso aqui por mudança de variável, tá? Você lembra assim, poxa, eu não lembro uma primitiva para e elevado a 3x, mas uma primitiva para e elevado a x eu lembro. Então, se isso daqui for u, uma primitiva para e elevado a u eu lembro, porque como a derivada de e elevado a u com respeito a u é igual a e elevado a u, então uma primitiva com respeito a u para e elevado a u é ele próprio, não é isso? Então, se a gente chamar de u 3 vezes x, então du é igual a 3 vezes dx, porque du vai ser a derivada disso aqui com respeito a x vezes dx, que é o que está escrito aqui. Então, dx é 1 terço de du. Como tem o dx aqui, eu tenho que isolar isso, ok? E aí os extremos de integração. Quando x vale 0, u vale 0. Quando x vale 1, u vale 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 terço da integral de e elevado a u du de 0 até 3, ok? Fazendo as contas, vocês chegam à conclusão que isso aqui é 1 terço e elevado ao cubo menos 1 terço. Beleza, pessoal? E agora essa daqui, vou fazer uma aqui junto com vocês, tá? E a última coisa, basicamente, que é a menos de um exercício aí que eu vou deixar para vocês, isso aqui é a última coisa que a gente vai ver, tá? Então veja bem, e aí? Como é que a gente calcula a integral disso aqui? Pergunto para vocês, vocês se lembram aí de uma primitiva, né, de uma função cuja derivada dá isso aqui? Não é simples, não é imediato. Isso aqui não é 1 dividido por 1 mais x ao quadrado para ser arcotangente de x, uma primitiva. Tem um x aqui multiplicando em cima, isso aí estraga tudo, ok? Então e aí, como é que faz? Como é que uma mudança de variável vai nos ajudar? Aqui é um pouco mais complicado do que anteriormente, por quê? Porque você não consegue achar de maneira imediata quem que tem que ser o u
para de tal forma que isso daqui já deu uma expressão de u que você já saiba primitivizar. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque imagina que você tem x² mais 1 e você resolva chamar isso aí de u. Tá certo? Então, essa expressão aqui, como é que ela ficaria como função de u? Aqui em cima também apareceria uma coisa esquisita, tá certo? Ficaria mais simples, mas aqui o que eu quero dizer para vocês é assim, a menos que vocês já tenham feito o exercício uma quantidade de vezes suficiente para pegar o jeito da coisa, não é assim imediato vocês já descobrirem de cara quem que tem que ser a mudança de variáveis, ok? Aqui o que acontece? Eu percebo o seguinte, ó, se eu chamar isso daqui de u, então vamos supor aqui que eu chame u de x² mais 1. O que eu sei? Eu sei que como u tem esse x², quando eu calcular a derivada disso com respeito a x, vai aparecer um 2 vezes x dx. E isso é bom porque eu tenho um x dx em cima. Então, o diferencial de u, ele vai absorver esse x que está aqui. E era justamente o x que estava me atrapalhando. Beleza? Então perceba como é que se u é igual a x² mais 1, então du vai ser o quê? Derivada disso aqui com respeito a x, que é 2 vezes x, vezes dx, tá certo? E perceba que isso significa que dx, aliás, eu não quero isolar dx, eu quero isolar x dx, porque é tudo isso aqui que eu tenho em cima. Então x dx é isso que eu quero trocar por algo em função de u. Porque é claro, né, pessoal, que quando você muda de variável, você tem que deixar todo mundo em função da variável nova. Se a variável nova é u, todo e qualquer lugar onde tiver um x na sua integral, você tem que substituir por u. Beleza? Então, x dx vai ser o quê? Meio de du, né? Meio de du. Ok? O que vai faltar aqui? Eu mexer com os extremos de integração. Então, perceba só. Quando x for 0, isso vai significar que u vai ser igual a 1. E quando x for igual a 1, isso vai significar que u vai ser igual a 2, né? Porque aqui vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, essa integral aqui, ela vai ficar como? Isso daqui, por um lado, eu sei que é igual a u, e esse camarada que está aqui em cima, eu sei que é igual a meio de du. Então, essa integral vai ficar como? Vai ficar a integral de 1 até 2 de x dx, ou seja, meio de du, que multiplica 1 sobre u. Ok? Ou seja, né, isso aqui vai dar meio da integral de 1 até 2 de 1 sobre u du. Ou seja, isso daqui é meio de ln de u entre 1 e 2. Ok? E aí isso aqui vai ficar meio de ln de 2 menos meio de ln de 1. Quanto é que é ln de 1? E elevado a quem que dá 1? 0. Então isso aqui é 0. Ou seja, isso daqui vai ser meio de ln de 2. Ok? Basicamente é isso. Então, essa integral vale justamente isso. Então perceba, pessoal, como é que às vezes vocês chamam de u algo que quando você olhar para a derivada ele vai engolir algum termo que está te atrapalhando. Tá certo? Isso é muito comum quando você tem, por exemplo, integral de seno de x sobre cosseno de x dx. Se você chamar de u o cosseno de x, quando você calcular du, vai aparecer quem? Menos seno de x dx. Né? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. E o seno de x que está sobrando lá em cima, ele vai ser absorvido pelo du. Ok? Então, sempre quando você fizer uma mudança de variável, verifica se o du não vai aparecer, se na expressão do du não vai aparecer algum termo que possa ser, que não vai aparecer algum termo indesejável na expressão original que possa ser absorvido. Tudo bem, pessoal? Muito bem, para finalizar, né, para não ficar extremamente cansativo, eu vou deixar um exercício para vocês e assim, pessoal, gostaria sinceramente que vocês tentassem fazer, tá? O que fala o exercício? O exercício fala o seguinte: se você tem, imagina que você tem uma função ímpar e contínua definida em um intervalo simétrico. O que é um intervalo simétrico? É um intervalo do tipo menos r, r para um r positivo, tá? Então prove que a integral de f de x dx entre menos r e r é igual a zero. Exemplo, aquela função, acho que era x ao cubo? Acho que era x ao cubo, né? A integral entre menos 1 e 1 de x ao cubo dx. Dá zero. Por quê? Porque x ao cubo é uma função ímpar. Ah, professor, eu não lembro o que é uma função ímpar. F é uma função ímpar se f de x for igual a menos f de menos x.
ok? Ou seja, funções ímpares são aquelas que elas são simétricas com respeito à origem aqui, tá? Então o comportamento que ela está aqui, você tem que basicamente rebater com respeito à origem, ela vai ter para cá, ok? Então se você tem aqui um x e você tem aqui o menos x, então f de x, que é esse cara, é a mesma coisa que menos o f de menos x. Isso daqui é f de menos x. Beleza? Tentem provar isso. Eu estou pedindo para vocês demonstrarem, é uma demonstração. Quando vocês fazem uma demonstração, vocês têm as hipóteses. O que é hipótese aqui? O que é hipótese aqui é o seguinte, é que f é uma função ímpar, que f é contínua e que f está definida no intervalo simétrico. Tudo isso é hipótese. Isso aqui é hipótese. O que é tese aqui? A tese é justamente que essa integral é zero. Ok? Veja, vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Eu estou dando esse exercício justamente depois do teorema de mudança de variáveis. O que vocês acham que vocês vão ter que fazer para calcular essa integral e mostrar que é zero? Uma mudança de variável, né? É óbvio, ok? Então tentem trabalhar com essa integral, fazer uma mudança de variável, tá certo? Tentem, às vezes dá para vocês repartirem essa integral em duas partes interessantes e aí eventualmente vocês conseguem fazer o exercício. Beleza, pessoal? Bom, basicamente era isso aí que eu queria falar para vocês hoje, ok? Então, brigadão pela paciência de vocês e pela atenção.